Já são 19h34. Vamos, então, iniciar nossa devoção de hoje com oração, com nossos cânticos, e depois a reflexão do texto de hoje. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, uma semana que está se encerrando. Muito obrigado pelas vitórias, pelas lutas. Te louvamos, Senhor, porque Tu és nosso Deus, Deus grande, Deus zeloso, Deus misericordioso, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a depositarmos nossa confiança unicamente em Ti. Abençoa nesse momento a nossa devocional, os cânticos, a reflexão da Tua palavra. Que o Senhor esteja nos conduzindo, nos fortalecendo, nos ajudando em tudo. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Vamos então louvar. Vamos lá. Duas músicas, uma mais antiga e a outra bem recente. A mais antiga, Então Se Verá. E a mais recente, Nossa Alma. Nossa alma espera no Senhor, que é o Salmo 33. Os 3 últimos versículos do Salmo 33. Então, se você não sabe bem a letra, vai lá na Bíblia, na versão revista atualizada, Salmo 33, e os 3 últimos versículos é exatamente a letra da música. Então, a primeira, Então Se Verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Agora a canção mais recente. Nossa Alma. Salmo 33. Os 3 últimos versículos do Salmo 33. Todos. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, nos confiamos em seu santo nome. Mais uma vez. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso
coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos, como de ti esperamos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Ontem nós iríamos fazer a reflexão só do versículo 2, e aí parou, né, antes de concluirmos. Então, hoje a gente vai pegar o 2 até o 11 e vai juntar tudo, tá certo? Filipenses, capítulo 3, de 2 a 11. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos a tua palavra que nos orienta, que nos edifica. Te pedimos a iluminação do teu Espírito para compreendê-la e termos, Senhor, a consciência da sublimidade do Evangelho e estarmos convictos, Senhor, de quem nós somos, para te adorarmos realmente em espírito e em verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, dando continuidade à nossa exposição da carta aos Filipenses, Paulo aqui ele volta a se preocupar com o que o povo, o que a igreja está ouvindo, né? O que está sendo pregado. Nós já tínhamos ontem falado, não vamos adentrar com muitos detalhes, mas Paulo chama a atenção da igreja de Filipos para aqueles que estavam introduzindo coisas erradas. Ele chama eles de cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Naquele aspecto, naquela palavra que Paulo estava dirigindo aos filipenses, ele tinha em mente um grupo de pessoas bem específico, que eram os judaizantes. Eu falei ontem que, dentro do contexto atual nosso aqui, nós poderíamos até fazer uma divisão, né? Pegando os cães, aqueles obreiros maus que ameaçam de forma bem explícita, os maus obreiros como aqueles que estão razoavelmente tentando fazer alguma coisa, mas não faz bem feito, e a falsa circuncisão, aqueles que trazem doutrinas erradas, doutrinas sorrateiras, que influenciam e que muitas vezes não podem ser bem percebidas pela maioria das pessoas. Mas no contexto de Paulo, era um grupo, que eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que haviam se convertido ao judaísmo e depois ao cristianismo, e queriam introduzir
os princípios, alguns princípios dentro do cristianismo, principalmente no que diz respeito à circuncisão. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele deixa isso bem claro. Gálatas 5, 3 e 4, Paulo diz o seguinte, olha, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, havia, de modo geral, né, nas igrejas, na maioria das igrejas onde Paulo passou, fundou ou escreveu, opositores à sã doutrina. E Paulo, então, chama atenção e diz, cuidado com eles, não dê atenção a eles. E como nós dissemos ontem, temos que ter muito cuidado a tudo que temos ouvido, tudo que tem entrado em nossas casas atualmente. Aí Paulo continua e diz, e faz justamente, começa a fazer o contraponto. Nós é que somos a circuncisão. E ele aí cita 3 coisas características do povo de Deus que realmente o adora. Primeiro é que adoramos a Deus no Espírito. Nossa adoração tem que ser a Deus, não é a ninguém mais além de Deus. Por isso que a gente enfatiza tanto que nossos cultos eles precisam ser voltados para Deus, para a adoração a Deus. Tem que ser cristocêntrico, porque a outra característica é que nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Cristo é o exemplo maior, Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso doutrinador e, acima de tudo, ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. E não confiamos na carne, ou seja, não confiamos nos feitos humanos. A salvação, a gente vai ver aqui na frente, Paulo vai enfatizar, não está baseada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, certo? Aí Paulo vai dos versos 4 a 6 falar de que, olha, se é para se gloriar na carne, eu posso me gloriar, porque eu sou um judeu raça pura, digamos assim, né? Ele fala aqui, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, eu venho de uma tribo que esteve fiel, eu fui circuncidado, eu falo a língua hebraica, que a maioria daqueles judaizantes não falavam, eu fui fariseu, ou seja, eu optei por ser de um ramo do judaísmo, eu persegui a igreja, era irrepreensível. Então, não adianta querer argumentar, Paulo está dizendo, desse aspecto, como se vocês, judaizantes, quisessem se sobrepor a mim. Eu tenho todas as características daquele que realmente pode se gloriar nisso. Entretanto, ele chega no verso 7 e 8, todas essas coisas que poderiam, né, me dar status, me dar fama, me dar poder, me dar riquezas, o que é que eu fiz? Eu considerei, né, o que era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu não quero essas coisas. Conhecer a Cristo é muito mais importante. E ele diz no verso 8, considero estas coisas como perda, ou seja, eu não quero mais. Não é que não sejam coisas importantes e valiosas do ponto de vista humano e social, mas, em comparação a Cristo, não serve. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aqui tem que ficar bem claro para a gente que Paulo não está falando de um conhecimento, a sublimidade de um conhecimento intelectual, simplesmente. Precisa haver esse conhecimento, né? A nossa mente tem que compreender, mas é um conhecimento pessoal. Muitas vezes, quando as pessoas chegam na nossa igreja e querem se tornar membros, quem se lembra, né, dos nossos primeiros encontros, aqueles que recentemente tiveram os nossos primeiros encontros dizendo que quer se tornar membro, eu digo, olha, tem uma coisa que é fundamental e antecede a tudo, quem é Jesus Cristo para você? Existe um relacionamento pessoal seu com Ele, Ele é seu Senhor e Salvador de fato, de verdade, isso é que realmente importa, e aquele que tem Jesus Cristo realmente na sua vida, sabe que isso é o que faz toda a diferença. E Paulo está justamente enfatizando isso.
esse conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Refúgio, resto, é muito mais do que o refúgio de algo que possa ser aproveitado novamente. Veja bem, no contexto que Paulo usa aqui, essa palavra refúgio, não é bem o contexto que nós estamos acostumados a utilizar. Se você for, por exemplo, uma indústria de confecção, quando você faz os cortes, né, do tecido para fazer uma camisa, uma calça, uma saia, aí existem aquelas tirinhas que não servem para produzir uma peça, é o refúgio. Mas aquele refúgio ele é aproveitado para outras coisas. Ele pode ser um enchimento de uma almofada, ele pode ser desfiado para fazer algum outro tipo de produto. O que Paulo está tratando aqui, que ele considera tudo como refúgio, é o resto de coisas podres. É aquilo que realmente vai para o lixo, aquilo que não presta. Então, por conta do relacionamento que Paulo tinha com Cristo, as outras coisas foram resto para ele. Ele chega, então, e fala no verso 9, para justamente nos mostrar que a salvação em Cristo Jesus não procede de obras, não procede da lei, mas é mediante a fé em Cristo Jesus que procede de Deus. Alertando ainda para o seguinte, a gente às vezes pensa, alguns pensam, e algumas igrejas até pensam, algumas linhas doutrinárias, de que a salvação é fruto da minha fé, como se a minha fé, fosse realmente conquistar a salvação para mim, mas não é. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, a salvação é pela graça, através dos méritos do sacrifício de Cristo, e essa salvação nos é dada através da fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, nós não temos participação alguma em nossa salvação. É Cristo que nos dá. Então, Paulo deixa isso aqui bem claro no verso 9. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Fé que também vem de Deus. E nos versos 10 e 11, então, ele vai falar justamente de quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Nós estamos estudando, né, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a questão da ressurreição de Cristo, que foi um fato histórico. Mas, além de ser um fato histórico, é um fato que mostra o poder de Deus, o poder de Cristo sobre a morte. Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar e continuar vivo. Nós continuaremos. E Paulo aqui está chamando a atenção da igreja de Filipe justamente para isso. A base da nossa esperança é justamente isso, é a ressurreição. Quando ele escreve lá aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança está restrita a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo, então, aqui salienta que esta ressurreição ela é aguardada e que a comunhão nos sofrimentos de Cristo, ou seja, Jesus diz o que para a gente? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa comunhão que ele fala, então, aqui, comunhão nos seus sofrimentos, nos mostra que a vitória final nos é garantida. Não nos é garantida a vitória naquilo que nós estamos enfrentando aqui neste mundo. No sentido, por exemplo, uma dívida que tem que pagar, uma enfermidade que precisa ser curada, um relacionamento que tem que ser restabelecido. Essas coisas a gente pode não alcançar a vitória, mas a vitória da vida eterna em Cristo Jesus, quanto a essa, nós já somos mais que vencedores. Ora, é como se, passando por um problema, você tivesse a promessa de alguém que tem muita influência, muito poder, de que iria lhe ajudar na conclusão, para que, ao final, você tivesse o que realmente precisa. Então, é isso que Jesus faz para a gente. Ele nos dá a promessa. Ele nos diz o quê? Eu vou, mas eu volto. Porque eu vou o quê? Preparar-vos lugar.
e eu vou e eu volto para levar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, é isso que Paulo está colocando aqui. É para se ter o cuidado contra aqueles que pregam um evangelho diferente desse e que nós possamos realmente nos colocar integralmente nas mãos de Deus. E nós possamos confiar realmente na obra de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos dá o exemplo, ele é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Então, nesses momentos que nós estamos passando, né, há algumas coisas que nós estamos vendo e dúvidas surgem, nós ficamos muitas vezes sem entender o que é tudo isso que nós estamos passando com essa pandemia em todo o mundo. Como vai ser o final? Onde estaremos no final deste ano? O que acontecerá conosco? São respostas que não temos como dar agora, né? Mas, para superar este momento, temos que confiar nos decretos revelados de Deus. Aqueles que nós estamos, de certa forma, cansados de conhecer intelectualmente, mas que muitas vezes não conseguimos pôr em prática. Então, o que Jesus diz? A minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa simples promessa já é suficiente para que nós prossigamos aqui, nesse momento que estamos vivendo. E aí, a gente não pode desanimar, a gente não pode perder esperança, aproveitando nossa igreja, né, está convocando, a Igreja Presbiteriana do Brasil, está convocando todos os seus membros para um jejum amanhã. É o segundo jejum, né? Já teve um no mês passado. Amanhã é outro, é um momento totalmente propício para isso. Então, amanhã, domingo, testemunho, ajudar aqueles que estão precisando, Senhor. Que nós, como cristãos, realmente façamos valer, Senhor, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos. E pedimos mais uma vez pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, prefeitos, todas as autoridades políticas, todas as autoridades econômicas, dando a todos capacidade e sabedoria para tomar decisões corretas. Pedimos por todos aqueles que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, especialistas, cientistas, que estão tentando ser uma solução para tudo isso. Que o teu Espírito os encha de sabedoria, de capacidade para tomar as melhores decisões para conseguir alcançar esses objetivos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o teu povo, sei com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades pessoais, familiares, econômicas, que tu estejas ajudando a cada um deles. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que hoje, né, nós conseguimos chegar até o final. A de hoje, então, nós iremos providenciar para ir para o YouTube. E amanhã, lembrando que é o dia, amanhã é domingo, né? Jejum. A igreja está sendo convocada, não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas os cristãos, de modo geral, de todo o Brasil, estão sendo convocados para esse jejum nacional, para que Deus tenha misericórdia. E aí é totalmente bíblico, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e me buscar, eu os ouvirei, sararei as suas feridas. Então, que nós realmente estejamos no dia a dia, buscando a Deus, e amanhã juntos neste jejum, tá bom? E amanhã, domingo, nós teremos nosso culto, também às 19h30. O horário será sempre mantido para que não haja nenhum tipo de dúvida por parte de ninguém quanto à mudança. Então, 19h30, nós teremos nosso culto como temos na nossa igreja, o mais perto possível daquilo que nós realizamos na igreja, tá bom? Então, Deus os abençoe, uma boa noite. Lembre-se que agora, 20 horas, hora da oração nos lares. Todas as noites,
após nossa devocional, após o culto doméstico aí em suas casas, e vocês possam também estar orando. Então, boa noite, Deus os abençoe e até amanhã. E sim, as fotos, né? As fotos podem ser mandadas. Tem gente que não mandou ainda, tem gente que manda todo dia. Então, vamos mandar as fotos. E o filmezinho, vocês viram lá minha mãe dando uma mensagem. Cadê o resto do povo da igreja, né? Mandando uma palavra, um versículo para os outros. Então, vamos lá ver se a gente se engaja também nisso, tá bom? Então, agora vai. Boa noite, Deus os abençoe.